E somente o teu nome venha a ser glorificado nesta noite. Para a honra e a glória do Senhor. Usa teu filho, Senhor, como o Senhor tem usado. Carrega dessa mente, Senhor, e abre os olhos espirituais. Assim como o Senhor tem alertado teu filho e tem falado com ele, para que ele venha falar com a tua igreja, Pai. Não aquilo, Pai, que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Usa ele, meu Deus, com todo o poder e autoridade, Pai. E esse fechamento desta campina, grandes maravilhas o Senhor ainda vai fazer nesta noite. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Primeiro os irmãos cantarem Senhor Jesus. Amém, igreja? Abra sua Bíblia na primeira epístola universal do apóstolo João. Vamos ver o tema da campanha. Vamos ver o que eles falam sobre esse assunto. Capítulo 3, versículo de número 7. Capítulo 3, versículo de número 7. Todos acharam? Amém. Diz assim: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Amém, igreja? Pode se sentar. Peço para que todos tenham bastante atenção. A igreja não me atrapalha. Se a igreja der glória, falar línguas estranhas, se a igreja adorar no momento da pregação, a igreja atrapalha se ficar andando, conversando no culto, olhando no celular. Aí atrapalha o movimento do Espírito. Mas você que tem glória, você não está impedido de adorar, seja na hora do louvor, seja na hora da palavra, seja na hora da pregação, seja na hora que Deus usar para revelar. Então nós entramos dentro da casa do Senhor, e a partir deste momento que nós estamos aqui, assim como Deus falou com Moisés, falou: Moisés, tira a sandália do teu pé, porque a terra onde você pisa é terra santa. Deus ali, ele não estava falando com Moisés para ele tirar o chinelo que ele tinha no pé, mas Deus estava falando para Moisés ter a reverência naquele lugar, purificar o coração, ficar atento à voz de Deus. Eu tenho a dizer para a igreja que a partir do momento que nós tomamos posse dessa tribuna e começamos a falar as coisas acerca que está escrita neste livro, aqui já não é mais o presbítero Jefferson falando, aqui já é o próprio Deus falando na igreja. Então essa palavra é digna de toda aceitação, essa palavra é digna de todo respeito, essa palavra é digna de toda reverência. Que negócio que é esse de entrar dentro da casa de Deus e ficar olhando para o lado, olhando para o outro, conversando? Não, você veio aqui nesta noite e foi para adorar, você veio aqui nesta noite e foi para bendizer o nome santo do Senhor, você veio aqui nesta noite com o único propósito de ouvir a palavra falar com você e você sair daqui abençoado. E eu tenho uma palavra para você nesta noite. Você que veio e está guardando essa palavra na tábua do teu coração, eu já vou começar a ministrar nessa noite que Deus tem uma bênção para você, crente. Deus tem uma bênção para você, visitante. Deus tem uma bênção para aquele que ouve a palavra, guarda e a partir de quem crê pode dar glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aqui, o apóstolo João, ele, sobre toda essa carta, essa primeira carta, ele não tem um lugar específico
Vemos que as 3 epístolas aí, o Evangelho, o quarto Evangelho, o Apocalipse, ele foi escrito não só para o local onde ele estava, ele foi escrito para toda a geração. Essa carta, essa primeira epístola, ela fala não somente com a igreja que estava presente naqueles dias, mas como ela também fala aqui conosco, aqui nesta noite. Essa palavra ela não precisa de atualização, ela já é mais atualizada do que o que vai passar no Jornal Nacional amanhã. Então essa palavra, a veracidade dela, a autenticidade dela, ela é muito certa, é muito direta. No entanto, sempre vemos aqui no versículo 7, nós vemos uma maneira carinhosa que João, o apóstolo João, ele tratava com os seus discípulos, aqueles que ouviam, aquele que era discipulado, aquele que aprendia dentro do dia a dia com esse apóstolo, com esse pastor. E vemos que no versículo 7 ele diz: filhinhos, que ninguém vos engane. Ele falava de uma maneira direta, mas ele falava de uma maneira também carinhosa. Que ninguém vos engane. Porque quem vive, olha só, quem pratica a justiça é justo, mas quem pratica o pecado é do diabo. E nós vemos que aqui a palavra de Deus ela já é direta, ela não faz rodeio. Vemos que o homem, muitas das vezes, ele quer que passe uma mão na cabeça dele, ele quer que adula ele mesmo velho, ele mesmo novo, ele mesmo forte. Se muitas das vezes nós direcionarmos uma palavra, assim como ela está escrita para alguém, este mesmo pode ser até que se desvie, volte para a droga, volte para o álcool, volte para aquela velha prática dele, e ele ainda tem coragem de dizer que o culpado é aquele que pregou, o culpado é a irmã do círculo de oração, que pregou duro demais. O pecado, o culpado de hoje eu estar bebendo, de hoje eu estar na prostituição, é o pastor que falava duro. Mas vemos aqui que a palavra ela é direta, a palavra ela não faz curva em apontar, a palavra ela não faz curva em revelar o nosso verdadeiro caráter. Você vê que João ele fala: quem pratica a justiça é justo, e o justo ele agrada a Deus. Certa feita, um jovem ele chegou até Jesus e falou bem assim: olha, bom mestre, que faço eu para ter a vida eterna? Vemos que Jesus, ele olha para este jovem, a primeira palavra que ele libera é uma palavra de repreensão. Ele fala: olha, jovem, por que tu me chamas de bom? Porque só um bom senão a Deus. Jesus ele não veio chamar e ele não ordenou que ninguém fosse bom, mas Jesus ele nos ordenou que sejamos justos, que praticamos justiça, que andamos conforme a sua palavra, conforme a Escritura nos ensina. Jesus não chamou ninguém aqui nesta noite para ser bonzinho, não. O bonzinho, muitas das vezes, ele agrada até o próximo, mas ele prejudica a si. Isso é pecado também. Vemos que o pecado, ele não está só entre você fazer o mal para o seu próximo, mas quando você faz mal para você, com a intenção de fazer o bem, você pega. Você pega também contra o tempo, você pega também contra o corpo. O seu corpo, ele é tempo e ele é morada no Espírito Santo. Então vemos que se você faz algo de bom para alguém, mas aquilo te prejudica, você também está pecando. E você não está sendo justo. Mas o justo, ele age de maneira diferente. O justo, os caminhos dele agradam ao Senhor verdadeiramente. Por quê? Porque ele não faz mal para o próximo, mas também ele não faz mal para si. Ele tem um limite entre a razão e a emoção. Vejamos bem, tem gente que a emoção dela ultrapassa a razão.
texto. O apóstolo João, ele diz que ninguém nos engana. Essa primeira frase do versículo 7, ela conjecturando. Se você for ao título da primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, o apóstolo Paulo ele retrata sobre a apostasia nos últimos dias. E essa apostasia, o que é apostasia? Apostasia é a descrença. Antes você tinha até fé em Deus, mas agora você passa a não ter mais. O que acontece? O apóstolo Paulo, ele pregando, ele escrevendo a Timóteo, ele disse: olha, Timóteo, vai chegar um tempo em que os homens, as mulheres, colocarão comichões em seus ouvidos, tamparão seus ouvidos, e não ouvirão a palavra da sã doutrina, não darão atenção mais a essa palavra, que é a repreensão, mas vão dar ouvidos a espíritos enganadores, a qual trazerão para si mestres segundo o seu próprio desejo, mestres segundo a sua própria concupiscência, mestres que falam apenas aquilo ao qual ele deseja ouvir. Porque enquanto tem alguém que está colocando a mão no seu ombro e dizendo para você que você vai ter vitória, e dizendo para você que Deus vai te abençoar, e dizendo para você que Deus vai sacudir, que Deus vai virar, que Deus vai rodar a roda, você está dando glória, você está cheio de ânimo, o seu coração amolece, você já passa a ser um dizimista, um ofertante, já passa a fazer até mais daquilo que precisa que seja feito, já passa a ser injusto com você e passa a querer dar até mais do que você tem para dentro da igreja. Mas quando o Senhor ele se levanta, ele não se levanta para alimentar teu ego, não, de maneira nenhuma. Deus, ele não deu o filho dele, unigênito, para que morresse por nós, para falar que nós éramos bonzinhos, que nós éramos bonitos. Antes, todos nós estávamos condenados a ir para o inferno, lugar de perdição, um ambiente a qual foi preparado para Satanás e seus anjos. Mas o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Quem crê nessa palavra começa a adorar. Eu não estou aqui para enganar com você, cheio de carro, não. Se você vem atrás de palavra bonita, você vem no lugar errado. Se você vem atrás de massagear o ego, vai no psicólogo, vai no psiquiatra, porque a igreja vai pegar a palavra, a igreja vai pegar a palavra, é a palavra que salva, é a palavra que cura, é a palavra que liberta, e eu não abro mão da palavra. Glória a Deus, aleluia. Eu não me comercializei. O seu dinheiro não me compra. A quantia do teu disco não me compra. O teu carro não me compra. Nada do que você tem me compra, mas a palavra. Eu não vou me vender. Mas pastor, se você não mudar, eu vou sair, meu amigo, sai. A igreja está de porta aberta para você entrar e para você sair. A hora que tu quiser. Rebeste. Já vou te entregar a chave de carro, espera aí. Eu não vou mudar a palavra. Eu não vou mudar a palavra. Porque desde quando eu me conheço por dentro, eu pregando a palavra, Deus me usou para curar cancerite. Eu pregando a palavra, Deus me usou para ganhar 9, 10 almas numa noite. Eu pregando a palavra, Deus curou, foi 7 agora na última festa que fui pregar. Você acha que eu vou mudar a palavra porque você não está gostando? E de cai na céu, mas você vai parar, para, eu te ajudo você a parar.
Eu te ajudo. Jesus Cristo já está feito, igreja. Ele estava pregando. Ele terminou os sermões proféticos da montanha. Ele pegou as 10 bem-aventuranças. Mas ele começou depois a apertar a mensagem. A partir do momento que ele começou a apertar a mensagem, começaram a ir embora. Eu estou falando de 20 mil pessoas. Eu não estou falando de um grupo de 30. Se nessa noite aqui eu perdi um com a minha ministração, eu estou no lucro. Jesus perdeu foi todos. No meio deles se levanta um que era mais próximo de Cristo e diz que assim: olha, Senhor, essa mensagem do Senhor ela é muito dura. O povo está indo tudo embora. Jesus Cristo falou: levanta, pega as suas coisas e vai junto com ele. Quem quiser ir embora por causa daquele que não tem a palavra, a igreja está de porta aberta. Jesus Cristo sofreu morte de cruz por causa da palavra. O apóstolo Paulo foi decapitado por causa da palavra. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo por causa dessa palavra. Eles não mudou a mensagem, não. Aleluia, Jesus. Aí vem alguém que me fala: pastor, tu tem que pregar sobre avivamento. Tu tem que pregar agora. O Espírito Santo vai lá. Não é eu que coloco o Espírito Santo na tua vida. É tua mudança de comportamento que faz o Espírito Santo descer na tua vida. Aleluia, Jesus. Amada se quer. Como eu posso fazer que o Espírito Santo habite em você? Se que quando você sai daqui você entra em roda de fofoca. Quando você sai daqui você compra e não paga. Quando você sai daqui você anda em preceitos errados. Faz tudo ao contrário do que a própria palavra do Espírito Santo está te orientando a fazer. E aí você quer receber avivamento? Recebe de que jeito, irmão Maurício? Eu gosto de entregar isso na Bíblia porque você deve entregar todo mundo de cabecinha baixa. Até as crianças pegou. Eita glória! O Espírito Santo, ele é sensível, ele é simples. O Espírito Santo não procura quem tem doutorado, quem tem bacharel, não. O Espírito Santo não precisa de pula-pula, de oba-oba dentro da igreja para ele descer, não. Mas o Espírito Santo, ele está te observando você lá dentro da tua casa, gente. Ele está te observando lá que você senta do lado de alguém para conversar. Ele está te observando o teu comportamento diário, lá no trabalho, no dia a dia. Aí chega aqui na igreja, pula, cai e bota. Mas será que é o Espírito Santo? E nada se cai. O texto está dizendo, capítulo 3, versículo 8, diz o quê? Quem pega é de quem? E se é do diabo, o Espírito Santo pode habitar? Pode habitar, irmãos? Ou você pertence a Deus, ou você pertence a Deus? Você tem que escolher um lado que tu quer viver. Eu não vou pegar aqui, eu poderia, dentro do conhecimento de causa que eu tenho, começar a falar bonito aqui para massagear o ego
perto de mão dada. Aleluia, Jesus. Muitos são os que não têm compromisso com a palavra. Glória a Deus, aleluia. Se chega alguém aqui nesse mundo de sexta-feira forte, cada na maldição começa a falar o que tu quer ouvir. Ah, meu Deus do céu, abre casa, dá frango, lá se quer. Pergunta como que tá. Mesmo quem não tiver dinheiro, a pessoa fala: não, você tem crédito lá, pode ir lá, minha filha. No passar do tempo as coisas vão se revelando. Ninguém pode se esconder de Deus. Ninguém pode ocultar nada de Deus. O caráter dentro dos dias é revelado. As suas atitudes são expostas. É exposta por quem? Por mim, não, pelo próprio Deus. Aí a pessoa, depois que aparece a verdadeira identidade dela, o verdadeiro caráter dela, ela olha assim para mim e fala: olha, não julgueis. Você está se julgando, você está se atuando. Vou fazer uma pergunta para a igreja. No dia do arrebatamento, se você for adulto, você vai subir para o céu. Se você for mentiroso, você vai subir para o céu. Pensa aí. Se você for fofoqueiro, crente, conversador demais, você acha que você vai subir? É para isso que Deus me colocou aqui, para te confrontar. Ninguém tinha coragem antes, eu tenho. Se você escolher me escutar, o garanto que vai melhorar para você. Deus vai começar a agir. O Espírito dele está trabalhando dentro da igreja. Está trabalhando. Porque para ele começar a te abençoar, para ele começar a libertar e operar a cura, ele antes tem que mostrar o teu erro. Você tem que convencer que você muitas vezes está errado. E se você tiver pecado, Deus não te abençoa. Mas nesta noite eu profetizo, nesse culto de sexta-feira, culto de libertação, que você veio aqui não foi porque você quis, foi porque Deus marcou um encontro com você. E se Deus marcou um encontro com você essa noite, através dessa palavra Ele vai te apontar. Você vai sair daqui mais crente. Você vai ser um crente salvo. Você vai ser uma pessoa que vai habitar. Você vai ser cidadão do céu. E a partir deste momento você já está abençoado. O texto é engraçado. Porque se antes quem pratica pecado é do diabo. Mas para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Se Cristo se manifestou lá na tua casa, seu estudo tem que mudar. O seu caráter tem que mudar. A sua atitude tem que mudar. Como é que está teu dia a dia? Como é que está? Fecha teu olho um minutinho aí. Daqui a pouco eu começo a pregar do jeito que você gosta de ouvir. Fecha teu olho, fecha teu olho. Eu convido a igreja inteira a fechar o olho, os jovens também, fecha o olho. Como é que está? Como é que está a tua vida com Deus? Você acha que Deus está se agradando de você? Você acha que nessa sexta-feira forte, você veio aqui para quê nessa noite? Você acha que Deus te trouxe aqui nessa noite para pegar você e como fazer você ficar pulando? Fazer você ficar rodando, caindo no chão? Não, não. Deus te trouxe aqui para te libertar essa noite. E a libertação vem através da palavra. E a palavra está sendo pregada. Anacabacé. Zimbada cabaço. Rebeste. A libertação está através
Oh, aleluia. Entendo aí, Rabarasi, Cabaias, Candarabashi, Relavarias. Deus está me mostrando alguns irmãos aqui chorando. Hanakavashi, Kevia, Ibisi, Kai, Erdashi, Kai, Eres, Reves, Amando, Cava, Sévia, Imanda-se, Caia, Deus coloca uma espada dentro da igreja de novo. Rama, Caravasti, Quereste, Inasce, Caia, e muitos aqui serão colocados à prova. Renasce, Caia, vão ter que prestar conta de suas palavras. Andaravasi, Kevia, Imanda-se, Caia, o Senhor está descendo com uma balança. E o Senhor está pesando você nesta noite. O Senhor está pesando você. O Senhor está pesando você, José Paulo. O Senhor está pesando alguns de dentro da igreja. O Senhor está pesando. O Senhor está pesando e a balança dele não é enganosa. A balança dele não é enganosa. Cuidado, José Paulo da Cruz, porque Deus está se levantando com você nesta noite. Cuidado você que está brincando com Deus. Cuidado você que está falando de cuidado com a presença de Deus. Cuidado com as coisas que tu fala. Que Deus está com a balança. Tem anjo com a balança. Na frente dessa tarde, que tem um dom de visão. Olha o tempo que eu estou falando. Aleluia, Jesus. E me cagaste. Redaste. Remargas. Aleluia. Converta teu coração. Amanda Cabacé. Subia na presença de Deus. Porque isso aqui não é brincadeira. Anda Cabacé. Eu não estou aqui para falar nada para te alegrar. Eu estou aqui para te confrontar mesmo. Anda Cabacé. Queresce. Aleluia. Miracácio. Releste. Deus vai operar um milagre aqui nessa noite. Aleluia. Como confirmação do que ele tem falado. E mandou cabeça. Seja a minha presença. Oh, aleluia. Deus vai começar a derramar o bálsamo a partir de agora na igreja. Oh, aleluia. Como confirmação, recebe aí. Recebe aí. Recebe. Alavanda acaba sérvia.
Recebe a presença, recebe a presença de Deus. Recebe a presença, recebe a presença, recebe a presença, recebe a presença. Dá a mão na sua mãe aqui. Recebe a presença de Deus, recebe, Deus. Recebe fogo no ministério. Toca nela, Jesus. Toca nela nesta noite. Toca nela, visita os pensamentos dela. Visita toda a fragilidade. Visita, papai, tudo aquilo que tem afligido, tudo aquilo que tem causado. Deus está falando nesta noite que o espírito depressivo tem soltado em teus ouvidos, Stephanie. Mas nesta noite, o Senhor se manifestou nesta noite para repreender e tocar, porque expira. Abraça sua mãe. Quem crê começa a adorar nesta noite. Quem crê começa a glorificar. Você não veio aqui nesta noite em vão, não. Você veio aqui foi para adorar. Recebe aí. Recebe a presença. Recebe. Nesce o veste renasce, cara. Renasce o que? Espírito de depressão está sendo caído aqui nesta noite. Renasce, cara. O Senhor não veio aqui com essa noite, não. Renaba, carabaço, reveste. O Senhor te visita nesta noite, irmão. Anda o cabara, cabaço, cabara. E me acabarabasti, cavacé. Tem uma mágoa. Fecha teus olhos para você saber que é Deus falando com o Senhor nesta noite. Tem algo que está guardado aí tem muitos anos. Amando a cabaço, é velho. O calma, caramba, se caia. Mas nesta noite, o Senhor está visitando teu interior. O Senhor está derramando uma cura de dentro para fora. E vida caia, serve algo que te perturba, algo que não gosta nem que lembra. Mas o Senhor nesta noite ele te visita. Ele marcou um encontro contigo e com a tua esposa neste lugar. Para você saber que eu sinta-me tocando em você, através de arrepio, através de frio, através de fogo, porque eu toco em você nesta noite. Eu toco em você nesta noite. Eu toco em você nesta noite. Recebe aí minha presença. Recebe aí minha presença. Recebe aí minha presença. O Senhor está te curando de algo. Nesta noite o Senhor está te visitando. Amando, papai. E vai cair assim.
Levanta, se põe de pé. Se põe de pé nesta noite. Se põe de pé. Eu preciso mandar comigo aqui. Cadê esse irmão? Ele não mandou. O Espírito de Deus para na igreja. Isso aqui não é para quem quer, não é para quem tem chamado. Muitas vezes aqui tem um outro que inveja. Mas eu invejar, não pedi isso para você. Ele me escolheu. Ele me escolheu e eu só obedeço. Eu só obedeço. E andou, obedece. Orando, rapaz. E me escreve, toma nela, Jesus. Toca na minha casa. Visita a casa dela. Visita a casa dela. Coloca o anjo agora com a espada lá dentro. Tem uma afronta. Isso não é problema sobre a tua vida. Mas o Senhor esta noite manda te dizer, presta atenção, não reage. Agora, porque eu sou teu Deus e não é sério. E muitos que não acreditam nisso, fique sabendo tudo que eu te chamei. Eu te chamei, eu te escolhi. E eu me levanto nesta noite do meu trono e visito aquele que tem te afrontado. Você vai ver, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa, porque tenho eu contemplado. Recebe aí como confirmação. Abraça ela. Deus está falando aqui nessa noite. Nós sentimos a presença de Deus aí. A gente sente a presença de Deus é a minha boca adorando. A gente sente a presença de Deus é dando glória. A gente sente a presença de Deus tirando a roupa suja que ficou durante o dia, colocando a roupa nova, vindo com o coração limpo. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Adora o Senhor nesta noite. Adora e agora dentro da casa. E não acontece
coloca aos pés, igreja. Oh, glória a Jesus. Tem alguém aqui nesta noite que deseja fazer um concerto com Cristo? Gabriel.